do hebraico Tehillim, que quer dizer cânticos. Os salmos foram compostos durante um grande período de tempo, de cerca de 1000 anos, começando por volta do século XV a.C. com Moisés e indo até o 5º século a.C. com Esdras. O mais antigo salmo conhecido é justamente o Salmo 90, composto pelo próprio Moisés. A autoria dos salmos é atribuída a indivíduos ou até mesmo grupos específicos. No entanto, alguns salmos são anônimos e não há consenso de quem tenha sido seus autores. Davi, o rei, é o autor de pelo menos 73 dos salmos. Os filhos de Corá, 11 salmos. Asaf, 12 salmos. Moisés, um salmo que é o Salmo 90. Esdras, um salmo que é o Salmo 119. E Salomão, pelo menos 2 salmos. O livro de Salmos é dividido em outros 5 livros ou blocos de livros, cada um contendo uma média de 30 salmos. O primeiro vai do Salmo 1 até o 41. Este bloco ele é caracterizado por louvores e adoração a Deus. Também inclui instruções e sabedoria. O segundo livro do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Este bloco é caracterizado por salmos de louvor, de adoração e também de meditação. O quarto livro, do Salmo 90 ao Salmo 106, é caracterizado por salmos de louvores e também de adoração e meditação a Deus. Também nesse bloco inclui os salmos que contam história e também os que há profecias. Ele é caracterizado também por salmos de louvor, adoração e meditação, incluindo também ações de graça e louvores a Deus. O maior salmo da Bíblia é o 119. Ele tem 176 versículos. É escrito de forma acróstica, dividido em 22 seções, cada uma representando uma letra do alfabeto hebraico. Cada seção é composta por 8 versos e começa com a mesma letra do alfabeto. O menor salmo da Bíblia é o Salmo 117. Ele tem apenas 2 versículos. Salmos também são divididos em tipos. Há salmos que são hinos, que são canções de louvor e de gratidão a Deus e por tudo aquilo que Ele tem feito. Exemplo, Salmos 8 e Salmos 136, 150 também. Salmos de penitência, que são confissões de pecado e graça a Deus pelo seu perdão. Exemplo, Salmo 38 e o Salmo 51. Os salmos de sabedoria, que são observações gerais da vida, especialmente sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele. Salmos de realeza tem como foco Salomão, filho de Davi, como instrumento especial de Deus para governar o seu povo. Salmos messiânicos, que descreve alguns aspectos do Messias e seu ministério. Exemplo, Salmo 2, 16 e 22. Salmos imprecatórios, clamor a Deus por um julgamento contra os inimigos de Deus e também os inimigos pessoais do próprio homem. Exemplo, Salmo 35, 69 e 137. Salmos de lamento, que são afirmações, lamentos de confiança em Deus e louvor a Ele. Exemplo, Salmo 38 e também o Salmo 51. O paralelismo nos salmos. Trata-se de uma técnica comum na poesia judaica que consiste na repetição de ideias ou imagens em 2 ou mais versos. Essa técnica é usada para enfatizar, contrastar ou acrescentar informações. Há 3 tipos principais de paralelismos na Bíblia. Primeiro, o paralelismo sinonímico ou progressivo. É um tipo mais comum de paralelismo. Ele consiste na repetição de uma ideia ou imagem usando palavras diferentes. Por exemplo, o versículo 1 do Salmo 1, onde diz: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nesses versículos, as ideias de conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores são todas sinonímias de um caminho de maldade. O paralelismo antitético é caracterizado por apresentar uma oposição entre 2 ideias ou imagens. Por exemplo, o versículo 4, onde se diz: O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Nesse versículo, as ideias prazer e lei do Senhor são opostas às ideias de desgosto e o caminho dos ímpios.
No paralelismo sintético, nós temos uma combinação de duas ideias ou de duas imagens. Por exemplo, o versículo 5 diz: é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas nunca caem. Nesse versículo, a ideia de árvore é combinada com as ideias de plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas nunca caem. O paralelismo sinonímico progressivo do Salmo 1, ele é emblemático. As suas primeiras 3 linhas apontam para uma progressão de ideias em um contexto de admoestação. A cadência dos verbos anda, detém e assenta, reforçada pelo paralelismo antitético que se segue, indica uma progressão de ações que ocorrem até que o homem possa cair. Primeiro ele anda, depois caminha e por fim ele se assenta. A progressão nesse paralelismo denota que o homem justo, se ele começar a caminhar com os ímpios, vai chegar um momento que ele vai parar com eles e vai se assentar, trazendo alerta para que o justo ele não ande com os ímpios, porque ao andar com os ímpios, segundo o seu conselho, ouvindo o conselho destes, ele vai parar. Isso significa parar na sua vida espiritual. Ele para na sua meditação, ele para com o seu ministério, ele para com as coisas de Deus, ele para de ir à igreja, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia, ele vai parando. E quando ele para, ele vai assentar-se na roda dos escarnecedores. E quando ele estiver assentado, significa que ele vai estar prostrado, que ele vai estar totalmente entregue àquela vida devassa na qual ele acabara de entrar. Salmos são uma coleção de poemas, de cânticos que expressam uma variedade de emoções, desde louvor, dor e sofrimento. Eles são uma fonte de inspiração para toda e qualquer pessoa que os lê, crendo no Deus poderoso que inspirou o homem para escrevê-los, para o nosso bem e para a glória de Deus. Para mais vídeos como este, curta-nos e siga-nos. Não se esqueça também de deixar o teu comentário aí embaixo e de compartilhar com alguém este conteúdo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.